Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast semanal 2 e meio. Desta vez trazemos aqui o filme The Witch, de Robert Edgers, um filme de 2015. Neste caso é um filme que acompanha uma família que sai da sua igreja, isto estamos a falar mais ou menos aquela ideia de América Amish. Eles saem da sua igreja, vão à procura de uma vida melhor que acaba por ser uma vida nómada. E depois, pronto, encontram que na floresta, portanto, há a presença de uma bruxa e depois têm por aí todos os encontros sobrenaturais e até bastante ah, naturais que o filme leva. Bem, Beatriz, o que é que achaste deste filme? Eu por acaso, já tinha visto, pronto, revi-o mais uma vez contigo para conseguirmos falar aqui neste episódio e já tinha gostado. Acho bastante interessante toda a ideia, hum, e o facto da tanto de vermos a parte da isolação e o quanto isolada aquela família leva à insanidade de todos os personagens. Obviamente envolvendo sempre com a parte da mística e a parte do terror, da parte da bruxa, e muitas referências nos animais, não tanto na parte de fantasmas ou de demónios, que a gente nunca chega a ver isso no filme, mas com referências nos animais, e acho isso bastante interessante terem jogado com essa ideia da parte do. Aquilo era como é que ele se chama aquele animal? O, Era aquele o bot, o sim, bode sim. preto. E acho bastante interessante terem jogado com essa ideia toda. Além que as personagens acho que estavam todas. Gostei imenso de ver a evolução das personagens durante o filme inteiro. E, hum, e realmente o facto de terem levado a tanta sensibilidade e principalmente a personagem da Da Thomason. Thompson, um, Thomason. Thomasin, que é levada tão à insanidade e toda a gente sempre cai nela e toda a gente diz que ela é uma bruxa e no final acaba por ser a única que realmente se liberta e ir para. Pronto, quase levou o que lhe tinham dito à letra e realmente depois foi mesmo para o culto que a gente vê ela a libertar-se. Eu acho que ele foi quase uma forma do filme ter dito que ela se libertou um bocadinho de toda aquela toxicidade e da insanidade toda que a família também levou, mas isso é a minha opinião. Por acaso eu acho que tocaste num ponto, um ponto interessante quando falaste dos animais. Este filme tem uma das minhas cenas preferidas de qualquer filme de terror alguma vez feito, que é precisamente a cena onde a mãe dos miúdos, não me lembro muito bem agora do nome dela, mas pronto, a mãe dos miúdos, isto é depois do Caleb e o bebê a terem morrido. um, É a Catherine. Catherine, sim. Depois do miúdo e do bebé terem morrido, que ela está à noite a chorar e o ponto de vista da câmara Uhum. vê-os. Vê o rapaz a falar com ela e vê o miúdo, que depois ela até põe a amamentar. E assim que a câmara vira, nós vemos a realidade da situação, que é um corvo que está, portanto, a picar o seio. E isto é uma cena que é tão forte e tão pesada, especialmente no contexto que é este filme, que é uma mãe que acabou de perder tudo e que está no meio de uma crise de insanidade porque ela tem saudades de casa, ela quer voltar a casa e desde que ela saiu de casa que ela perdeu dois filhos. Portanto, vemos o ponto da insanidade desta questão. É como se não é depois para prioridade na cena a seguir, portanto, que é quando tanto ela como o marido se levantam, tu vês que isto aconteceu mesmo. Não é, portanto, não é um acontecimento, ela imaginou, ela sonhou, não, isto aconteceu mesmo. Ela está num ponto tão fraco de vida que ela imagina um corvo como o filho dela.
Assim, que o corvo Ahm, representa muito a morte, certo? sim, no Normalmente. caso, sim, é bastante representado, até porque pronto, são duas personagens que são as duas únicas que tinham morrido até aquele ponto. Hum. Depois, portanto, essa parte absolutamente adoro. Acho que todo o terror é muito, muito subtil neste filme. Acho que está extremamente bem feito. A forma como até utilizam muito o som para te dar mesmo momentos que não tens qualquer tipo de som. Cria uma tensão incrível. Especialmente porque ele é posto não em cenas que a seguir te vão dar um jumpscare. Ele é posto em cenas propositadamente, como por exemplo quando ele está, quando a Thomasin e o Caleb estão no rio, e ele vai lá enquanto ela está a fazer os trabalhos de mulher daquela época, não é? Ahm, e o silêncio é cortante. Quando essa cena acontece, o silêncio é cortante. E isto não quer dizer que venha seguido de um jumpscare, que é uma coisa que eu sinto que muitos dos filmes mais novos tendem a usar muito esse escape, que é, ok, nós tiramos o som, mas é só para te dar o jumpscare a seguir. Eu acho que Ahm, o filme todo, desculpa não, já não, agora, não, não, não. da parte, principalmente da parte sem som, acho que é um bocadinho mesmo para te meter a sentir a tensão que se passa durante o filme inteiro, porque afinal aquilo é tão insano e a família está tão desgastada e tão está tão isolada que eu acho que é mesmo para os pronto, neste caso para o telespectador, pronto, da pessoa que está a ver o filme, ficar mesmo com aquela sensação de ficar a ser tu próprio, Oh, eh, Neds. Sim, exatamente. sim. E também se vê na parte do jantar, quando eles estão a jantar todos Sim, à, a todos à mesa, tensão, sim. aquela tensão toda, mesmo sem som nenhum, só Sim. se ouve. Esta parte toda da ideia da insanidade e do que as pessoas fazem quando a insanidade chega e o isolamento chega, eu acho que é muito comparável ao trabalho do Kubrick no Shining. Toda esta ideia que o Jack Nicholson, não é? Passa por ficar insano e começar a imaginar a família contra ele e começar a imaginar, pronto, ele a tornar-se um, o, ali acho que seria o innkeeper, penso eu, todo daquele sítio. E é um pouco o que se vê neste filme. Portanto, até a figura do pai, que é uma figura que eu acho que é muito boa, porque quando eles te apresentam esta personagem, apresentam-te esta personagem como uma personagem sábia, que se retira de um sítio por causa dos valores. Uhum. Durante o filme todo tu percebes que, na verdade, ele é hipócrita. Ele tem uma falha muito grande na personagem dele. E quando ele fica realmente, começa a ficar insano, que é quando prende a filha e depois, portanto, depois do Caleb As morrer, 3 quando, filhas. sim, as duas filhas e o filho, que é a rapaz e a rapariga, Mas os não, mais novinhos. ele prende a Thomason, o outro já tinha morrido. Não, ele prende a Thompson e os dois. As 2 filhas, elas são miúdas, eram 2 Não, não, meninas. é uma miúda em medo. Ahm, mas pronto, quando ele prende, ahm, eu acho que isto é bastante importante, porque também estamos a ver aqui um bocadinho uma personagem que também é hipócrita. Ele tem os seus valores, mas eles não são sempre valores puros, não são sempre valores que ele usa, não é? E de certo modo eu acho que até isto é um grande jab, por assim dizer, à ideia da fé cristã, à ideia do próprio ensinamento mormon. Um, acho que é um jab muito grande porque toda esta ideia de que e eles têm a conversa sobre isto, que são puros e o Caleb há uma cena em que portanto, o pai o leva para a floresta e Uhum. o Caleb está a perguntar ao pai será que o meu irmão teve tempo para se retirar do pecado? E mesmo toda esta família, não é? Mesmo com tudo, continua a cometer o pecado. Usa apenas a igreja e a cristianidade para se remover do pecado e vê-se muito isso durante o filme inteiro, em termos de eles estão sempre a falar de Deus, estão sempre a falar na palavra superior, no entanto as ações não se veem.
são ações por desespero, são ações que não estão ligadas à fé, não é? A Uhum. ideia de fé é acredita, Deus dirá-te o caminho. No entanto, tu tens que acreditar e não fazer as ações de pecado. Sim, eu Eles falam achei. tanto de tirar o pecado, mas continuam a fazer as ações. Desculpa, diz. Não tem problema. Eu achei bastante interessante, agora por estarmos a falar nisso, hum, na parte do pai, da personagem do pai, em que vemos, lá está, ele quando veio da floresta com o miúdo e que lá está, os miúdos estão assustados e estavam a brincar porque vem o bode, o tal bode, que no entanto representa, nós achamos, nós achamos que até é o diabo, por essa representação do diabo, e achei muito interessante o facto do pai ter o pegado nos cornos, portanto, como se estivesse a enfrentar, e depois a ironia no final dele ter morrido pelo próprio bode. Sim, Achei incrível esse, esse brincar do realizador que fez com essas metáforas, por assim dizer, e achei muito, muito interessante. E era essa parte que eu queria referir, e isto, pronto, pegando lá está nessa parte toda da família acreditar de querer, lá está, ser boa e acreditar que não faz pecados e pronto, e desculpar-se pelos seus pecados, que no fundo acho que é um bocado isso que toda a gente tenta sempre buscar, mas no fundo, para quê? Depois sim. E também outra coisa não que vale a temos pena que enfrentar. absolutamente que referir que este filme tem uma das melhores cinematografias que eu vi em tempos, em todos os tempos, na verdade. Uhum, Os planos são absolutamente fotográficos. sem dúvida. Ahm, Há um plano que nunca mais me sai da cabeça, que é quando eles saem primeiro da vila, o primeiro plano que se vê da família é portanto, na parte inferior esquerda do ecrã aparece uma luz e vê-se a família toda só naquela luz. Sim. E o filme faz muito isso, durante o filme inteiro os planos são mesmo muito fotográficos, muito bonitos. Falha um pouco na utilização do escuro, infelizmente o escuro é Uhum, mesmo muito escuro, sim. mas isso não teoriza completamente a experiência. Eu acho que este filme merece ser visto, merece ser revisto. E fica tal como muitos outros, como Hereditary, falámos a semana passada. Sim. E um dos Fica planos que como muitos também. outros. Sim, desculpa. Não, não. Um dos planos que também realmente não me sai é o do coelho. Sim, o do Coelho, sim, claro, para representar também continuamente. Ahm, Pronto. É como eu digo, acho que é um filme excelente, recomendo imenso ver. Ah, e pronto, e é isso. Tens alguma coisa a dizer? Não é isso, acho que devem todos ver e realmente, pronto, acho que para a semana trazemos mais um. Para a semana estaremos aqui convosco outra vez. Até lá, Exatamente. boa semana, bom fim de Hum, semana